A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD. É um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje, meus irmãos, estaremos trabalhando e estudando a lição de número 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. É uma aula dos adultos, a última aula do nosso primeiro trimestre de 2026. Então eu fico muito grato a Deus, louvo a Deus pela vida de cada um que curtiu, cada um que comentou, cada um que compartilhou o nosso vídeo. Ou seja, estamos imensamente gratos pela vida de cada um. O canal vai crescendo cada dia mais. Eu sei que tem canais aí que tem uma produção maravilhosa, uma imagem boa, um bom conteúdo. Eu sei disso, reconheço isso. Nós temos que ainda melhorar um pouco mais ainda, é sempre melhorando. Se você pegar os nossos primeiros vídeos, você vai ver que já houve um grande avanço em termos de som, imagem, mas sempre temos que ter aí uma melhora a mais. Então, estamos trabalhando para que cada dia nós possamos melhorar um ponto aí no nosso canal. Mas ficamos imensamente gratos por tudo. Meus irmãos, reportem aí a sua visão para o sumário. Já aprendemos aí a lição de número 1, que nós aprendemos de forma teológica a questão do mistério da Santíssima Trindade. Lição 2, 3 e 4, nós lemos e aprendemos sobre o Deus Pai. Lição 5, 6 e 7, falamos, entendemos, compreendemos e ensinamos sobre o Deus Filho. A lição 8, 9 e 10, nós trabalhamos sobre o Deus Espírito Santo. A lição de número 11, a lição de número 12, nós trabalhamos a relação do Pai com o Espírito Santo e também a relação do Filho com o Espírito Santo. Foi uma aula maravilhosa, mostrando a dependência do Deus Pai, do Deus Filho, concernente à missão e obra, capacitação, virtude, poder, enfim, como Jesus estava dependente do Espírito Santo como homem, né? E a lição de número 13, ela vai trabalhar, ela vai reportar o assunto da lição de número 1, que foi tratada de forma teológica, mas agora aplicado à Igreja de Cristo. Então, é uma aula maravilhosa e fantástica, e pode ter certeza que nós vamos aprender muita coisa aqui. Fique conosco até o final e pode ter certeza que você terá aí um conteúdo de qualidade. Então, vamos aqui para o nosso texto áureo. Aqui, Mateus 28 e 19, nós temos aqui 3 ênfases muito importantes. Por quê? Aqui está falando do id, aqui está falando do ensinar e aqui está falando do batizar. Tanto o id, quanto o ensinar, quanto o batizar, deve estar alicerçados em 3 pilares fundamentais. Quais são esses 3 pilares fundamentais? Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como ir a não ser pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não tem como ensinar, e se ensinar, ensina errado, a questão do Pai, Filho e Espírito Santo. E o batismo também é em nome da Trindade, mostrando não uma hierarquia, mas sim a unidade. E como o autor destacou ao longo do trimestre, a questão da cooperação e a questão da unidade da Trindade, que aí nós trouxe aí para nossa mente uma realidade que às vezes passa desapercebido, o papel e a função de cada uma das hipóstases, da Trindade. Meus irmãos, a verdade prática, ela traz um jogo de 3 aqui, né? É muito interessante. Ele vai dizer que a redenção da igreja é uma obra conjunta. Então percebam que essa ideia da obra conjunta é aplicação para a igreja, né? E aqui o autor, destacando essa questão da obra conjunta da Trindade, ele vai dizer, olha, o Pai, ele tem o papel de eleger,
o Filho tem o papel de redimir e o Espírito Santo tem o papel de santificar. Em cada aula ele trouxe 3 elementos distintos, né? Mas que mostram a função e a distinção de cada um, tá bom? Então, nós estamos aqui sustentando a fé e a missão da igreja no mundo através do trabalho, da função e também da cooperação da Trindade. É por isso que nós estamos aqui, por causa dessa união que houve da Trindade no projeto de Deus, que é o plano da salvação, tá bom? A palavra-chave aqui é Trindade. Na nossa aplicação pessoal, o autor destaca o seguinte, que a Trindade, ela é a base da fé cristã. Isso nós não podemos deixar de enfatizar. É o fundamento, não somente a base, mas o fundamento, aquilo que está abaixo da base. Do quê? Da vida e missão da igreja. Então, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles atuam em perfeita harmonia, em perfeita unidade no plano da salvação, no plano da eleição, no plano da redenção, no plano da santificação e no plano do envio da igreja ao mundo. Então a igreja ela vai nascer, ela vai crescer e a igreja vai cumprir a sua missão através da comunhão com Deus Trino. O Pai, pelo seu amor, envia o Filho. O Filho, em cumprimento e obediência à ordem de Deus e o amor de Deus, a vontade, o propósito que nós trabalhamos, vai cumprir, desde o nascimento até a cruz, o projeto salvífico. E, por outro lado, o Espírito Santo, como nós trabalhamos na outra aula, ele tem o seu papel e vai fazer com que, desde a concepção e também a concepção à glorificação, o Filho seja conhecido, né? Então é importante nós entendermos isso. Então, para nossa reflexão, Deus amou, o Filho redimiu e o Espírito vai santificar e enviar. Então, se a igreja ela é trinitária na sua origem e na sua essência, nós, como membros do corpo de Cristo, nós devemos, por causa desse exemplo de que a igreja é trinitária, desde a sua origem à sua essência, nós devemos, de fato, viver em comunhão com o Pai, permanecer em Cristo e andar no Espírito, já que nós compreendemos o valor da Trindade no plano salvífico da igreja. Então, isso vai motivar, de fato, para que o aluno reconheça a graça de Deus através da Trindade. Ou seja, nós somos um povo trinitário. Então, já que nós entendemos toda essa missão e como Jesus dependia do Espírito Santo, por exemplo, como homem, como é que nós, como seres humanos, não vamos depender, não é? Então, essas lições foram reveladoras para o nosso coração e para a nossa mente. Então, não tem, mediante o conhecimento dessa missão trinitária, não tem como eu assumir essa responsabilidade a não ser com alegria, ao qual nos foi confiado. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em 2 Coríntios capítulo 13 e 1 Pedro capítulo de número 1, tá bom? No capítulo 13, nós vamos ver que Cristo fala através de Paulo, né? Então, ele mesmo traz essa ênfase que Cristo é o Senhor e ele é poderoso em vós. E nós vamos ver também que, sabendo disso, ele vai nos disciplinar, ele vai nos orientar. Então, o crente ele deve examinar a si mesmo, tá bom? E o apóstolo ele fala da questão do despedir, né? Despedir, ao se despedir, o apóstolo ele vai fazer um apelo incondicional
seguido de um lacônio a Deus, né? Então, aqui ele está falando dessa autoridade apostólica que é real, porque Cristo fala através de Paulo, tá bom? Então, 1 Pedro vai falar e vai escrever aos irmãos dispersos por todo o Império Romano, que eles suportam e vivam sob forte pressão. Mas ele traz sempre uma palavra de esperança, uma esperança viva, que tem a sua origem, tem a sua raiz na ressurreição de Jesus, e com isso garante-nos uma herança nos céus. E nós falamos, aulas passadas, sobre a questão, se eu não me engano, a aula 10, se não me falha a memória. Vamos lá, introdução. A Trindade, como já foi falado, ela é uma doutrina fundamental da nossa fé cristã. O autor mesmo diz que ela é a base da existência da igreja e também da missão dessa igreja. Com isso, a Trindade ela vai revelar para nós o agir cooperativo que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de forma harmoniosa, de forma ao qual nós compreendemos que existe a criação, redenção, santificação e comunhão. Então, esse agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito Santo vai gerar no meio da igreja uma harmonia, porque nós estamos falando de algo que cria, algo que traz redenção, que santifica e traz comunhão. Lembra que na outra aula nós falamos sobre o Espírito Santo, ao qual ele tem o poder não somente capacitador, mas também criador, e foi ele que gerou o menino Jesus dentro do ventre de Maria? Então é justamente isso. Então nós temos que entender essa Trindade como criadora, redentora, santificadora e comunhão, tá bom? Então essa lição ela vai mostrar muito sobre isso. Essa Trindade ela vai guiar, ela vai sustentar e vai enviar a igreja. São três. Ela vai sustentar, pode ficar tranquilo. Ela vai guiar e ela vai enviar. Então essa verdade vai fortalecer a nossa identidade cristã, ou a nossa identidade como povo de Deus, tá bom? Então, a introdução vai falar um pouco sobre aquilo que posteriormente nós iremos mencionar aqui. O tópico 1, irmãos, vai trabalhar sobre a Trindade e o plano redentor. Percebam que nós vamos trabalhar Trindade e o plano redentor. No tópico 2, nós vamos trabalhar a igreja e a comunhão com a Trindade. E o terceiro tópico, nós vamos trabalhar a igreja é enviada pela Trindade, matando e finalizando essa relação com a igreja. Então, nós vamos trabalhar missão, comunhão e plano, tá bom? Então, nosso objetivo aqui é mostrar a atuação do Pai, do Filho, do Espírito Santo no plano redentor, que é o objetivo aqui. Então, o subtópico de número 1 vai falar o seguinte, eleito segundo a presciência de Deus. Então, é um dos atributos incomunicáveis do próprio Deus. O autor já vai começar com uma afirmação para nós. Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Efésios 1:4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Então isso só foi possível através do sacrifício vicário de Cristo. Então esse plano ele vai preceder a nossa existência, tá bom? Por quê? 1 Pedro 1:2, parte A, vai falar justamente isso. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E ele traz aqui a ideia da presciência, que é conhecer de antemão. E olha o texto que ele usa, Romanos 1:11 e versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo. Vocês não sabem o que a Escritura diz?
Ele perguntou a Abraão: eu escolhi a Jacó, mas rejeitei Esaú. Aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Então, Deus, de antemão, escolheu aqueles que soube que iriam crer e perseverar em Cristo. Romanos 8:29. Pois Deus sabia de antemão quem ele escolheria. E aqueles que já conhecia de antemão, ele também predestinou para se tornarem iguais à imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então percebam que a ideia da presciência não está diretamente ligado à ideia da predestinação, que predestinação é uma coisa, presciência é outra. Então nós estamos falando desse tema, irmãos, somente para reafirmar o nosso compromisso e também a nossa teologia sobre a ideia da presciência e não predestinação. Então, o objetivo aqui não é discutir com seus alunos. Eu acredito que você não vai ter alunos lá que acreditam na predestinação, e o objetivo aqui não é discutir o assunto, o objetivo aqui é reafirmar o assunto e dizer que nós não acreditamos na predestinação, mas sim na eleição, ou seja, Deus já sabia de antemão, através da presciência, quem é que iria se salvar e quem é que não ia. Então Deus já chama, Deus capacita, Deus orienta aqueles que ele já sabe quem é que vai prosseguir, quem é que vai caminhar, quem é que vai aceitar. Então o autor destaca muito isso nessa questão, tá bom? Então, já que fomos eleitos segundo a presciência de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus, é devido não uma ordem de Deus. Olha, esse vai se salvar e esse não vai se salvar. Não, não é isso. Uns estão condenados e outros não estão condenados. A ideia aqui é que essas pessoas que foram eleitos segundo a presciência de Deus foram pessoas que foram redimidas pelo sangue de Cristo e que o Espírito Santo convenceu elas do pecado, da justiça e do juízo. E que essas pessoas precisam perseverar na doutrina, precisam perseverar na caminhada, precisam perseverar na fé. Então a igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Então os crentes são chamados e reconhecidos por Deus. 1 Pedro 1:2, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai e pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então não é somente uma eleição. Eu preciso ter um ponto de contato, e esse ponto de contato é o sangue de Jesus. Eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso ouvir essa mensagem, né? Nós temos aqui, como foi falado na outra aula, nós somos apenas recipientes do plano salvífico do próprio Deus. Então nós ouvimos, aceitamos, nós pregamos essas pessoas pela fé, né? Porque crer é acreditar, né? Elas acreditam na mensagem e daí você tem todo o plano salvífico ali, tá bom? Então vamos lá. Então essa aspersão de sangue usada aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, vai remontar justamente o ritual do Antigo Testamento, né? Todo o processo de sacrifício, a aspersão. Inclusive ele usa aqui Êxodo capítulo 24, versículo de número 8, aonde fala sobre esse período. E é através desse sangue que Cristo estabelece, não o sangue do Velho Testamento, vindo de origem animal, mas Cristo vai estabelecer uma nova aliança com seu próprio sangue,
Lembra quando Maria recebeu a visita do anjo e foi trabalhado na outra aula, que ele seria chamado santo de Deus, ou seja, aquele que é separado do pecado. Ele veio em natureza humana, mas o pecado não o atingiu. Então você percebe que essa nova aliança ela é estabelecida pelo próprio sangue de Cristo. E esse sangue de Cristo traz a remissão do pecado, tá bom? Hebreus capítulo 9, versículo 13 ao 15 fala muito sobre isso. Olha, não foi com bode, não foi com novilho, não foi com a cinza de uma novilha, que foi usado aí para purificar as pessoas que haviam pecado. E também nem poderiam ter poder suficiente para tirar o pecado de quem se aproximava do altar, de forma alguma. Mas o sangue de Cristo, que se ofereceu a si mesmo sem pecado a Deus, purifica a nossa consciência das obras que levam à morte, para que assim nós possamos servir a Deus. E mostrando também aqui no próprio texto que ele é o mediador da nova aliança, não é o sumo sacerdote, não é o sacerdote, não é o levita, nada disso. A sua morte, através dela, nós recebemos a herança, a promessa da herança eterna, que nos livra e nos liberta das nossas faltas que foram cometidas sobre a antiga aliança. Então, Cristo amou a igreja e voluntariamente se entregou por causa dela, sendo substituto único, definitivo e também eficaz para reconciliar o homem para com Deus. E com isso, o autor termina aqui dizendo que nós fomos purificados por causa dessa ação. Irmãos, eu acho muito lindo, eu estudo, quando eu vou montar a lição, é igual eu te falei, irmãos, eu coloco todos os versículos aqui, eu leio todos. Se a gente fosse parar aqui para ler, seria muito importante, porque toda a ênfase, é isso que eu queria muito que os irmãos comentassem aí, se os irmãos começaram a olhar a revista de outra forma, a partir do momento que a gente colocou essa questão, porque, olha, o autor ele sempre vai fazer uma afirmação, e depois da afirmação ele vem com um versículo bíblico para poder reafirmar aquilo que ele falou, porque a palavra dele, por mais importante que seja, ela deve estar pautada pela palavra, ok? Ele vai elencar alguns pontos, vai fazer outras afirmações, vai acrescentar versículos e assim ele vai movimentando o assunto até chegar aqui no final. Para os irmãos perceberem, eu sempre gosto de fazer isso, ó. Olha quantos versículos foram usados aqui no subtópico 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versículos. Geralmente eles usam 6 ou 5 versículos para reafirmar. E cada versículo vem após uma afirmação. Então é importante que os irmãos trabalhem o texto, irmão. Não adianta ir lá em Apocalipse, não adianta ir lá em Gênesis. Irmão, isso daí enche a aula que assim, ó, ninguém aguenta. Por isso que muitas vezes você fala assim, gente, mas onde que eu tô errando? Tá errando na hora de aplicar a lição. Aplica o texto que está aqui, irmãos. O texto já está fazendo referência à afirmação do autor. Busque as palavras-chave, busque as frases que já estão aqui e pode ter certeza, irmão, é sucesso. Não tem. Uma hora eu queria fazer uma live, irmãos, e se os irmãos acharem interessante, eu queria fazer uma live para a gente tratar alguns pontos da revista, né? Uma aula que vai ser ministrada, para a gente ter um bate-papo, né? Eu acho interessante. Talvez vamos supor, eu ministro uma aula na semana e, por exemplo, no dia da frente, ou 2 dias, porque eu sempre posto aula na quarta. Então, por exemplo, na sexta-feira, então nós vamos abrir uma live no YouTube e a gente vai trabalhar aquela aula, né? Fazer uma vez só,
Não vamos fazer toda vez, não. E para os irmãos fazerem comentários, aí minha esposa me ajuda aqui nos comentários que forem feitos. O que os irmãos acham? Os irmãos acham uma ideia legal? Porque aí a gente, talvez você tira uma dúvida, pergunta alguma coisa, e eu acho interessante, porque já vai ter a aula ministrada no canal. Aí a gente trabalha ela posteriormente com algumas dúvidas dos irmãos. Eu acho que vai ser muito interessante, tá bom? Então depois os irmãos deixam aí no comentário, e aí a gente vai trabalhando a ideia. Vamos lá. Santificados pelo Espírito Santo. Então percebam que no tópico 1 nós falamos sobre a eleição, no subtópico 2 nós falamos sobre o sangue de Cristo que nos redime, e no subtópico 3 nós vamos falar sobre santificados pelo Espírito Santo. Olha que interessante, falamos isso na outra aula, né? Bastante. A obra do Espírito Santo, ela é indispensável à identidade da igreja. Se ela for indispensável na ação e missão de Jesus, imagine para a igreja. Então, quando nós olhamos aqui o 1 Pedro 1 e 2, o conjunto desses versículos, que é o versículo, aliás, desse versículo é o versículo 2, né? Revela essa cooperação trinitária. E ele estabelece 3 princípios aqui. O Pai vai eleger, o Filho vai redimir e o Espírito Santo vai santificar. Percebam que nós temos a eleição segundo a presciência de Deus, a santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, o Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção na hora de estudar, porque está tudo aqui. O autor, ele já está trabalhando o texto. Você percebe que ele falou sobre 1 Pedro e agora ele está falando novamente para trazer uma finalização do assunto. Então ele vai trazer aqui o termo santificação. Percebam que no subtópico 2 ele trouxe o termo aspersão de sangue. Então ele trabalhou essa ideia, tá bom? E no subtópico 1 ele trabalhou a eleição. Então percebam que é nos 3, primeiro tópico, segundo tópico e terceiro tópico, ele trabalhou as 3 palavras-chave. Primeiro subtópico, ele trabalhou a presciência de Deus. No segundo subtópico, ele trabalhou a palavra aspersão de sangue. E no terceiro subtópico, ele está trabalhando a santificação. Então são elementos que já estão em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Então você vai trabalhar dentro dessa temática aqui. Então o autor vai trabalhar que a santificação, e ele traz o termo no grego, vai dar-nos a ideia de separação do pecado e consagração ao serviço do reino. Da mesma forma, nós compreendemos, porque está falando para a igreja, de que essa ação não ficou restrita somente a Jesus, mas também está atrelada à igreja. A igreja, ela é uma instituição humana, correto? Ela tem um CNPJ. Mas quando nós temos a ação do Espírito Santo, ela deixa de ser apenas uma empresa do terceiro setor com CNPJ para ser algo vivo, algo puro, algo que conduz, algo que leva as pessoas ao próprio Deus. Então, ela, sem a ação do Espírito Santo, como o autor disse aqui, ela não passa de uma instituição humana. E não é dessa forma que nós entendemos. A igreja, ela é viva, ela é eficaz, ela tem o CNPJ, ela tem as suas obrigações legais, jurídicas, mas ela não deixa de ser um elemento essencial para a propagação do evangelho. Meus irmãos, aqui no auxílio teológico, o autor vai falar sobre o papel do Espírito na Trindade Redentora. Então, o autor trabalha o seguinte, a salvação somente começa quando o indivíduo estiver convencido do pecado pessoal. Isso nós já aprendemos lá na Ordo Saludes, tá bom? Entendemos que essa convicção, né, significa que a pessoa vai reconhecer
de ter feito mal aqui nessa terra e tudo mais, vai sentir a culpa, é aí que o Espírito Santo vai produzir a convicção, que é a primeira etapa da santificação. Deixa eu ver a sequência aqui, irmãos. Aqui, ó. Já está prontinho aqui. Ele está falando aqui que o Espírito Santo é quem produz tal convicção. E essa é a primeira etapa da santificação. Percebam que na Ordem Saludes, ou Ordem da Salvação pentecostal, nós temos uma sequência. Ó, primeiro, eleição, que é a presciência, trabalhada com a presciência. Nós temos o chamado ou a vocação, que é feito pela pregação do evangelho. Após isso, nós temos o arrependimento, depois a fé, então o arrependimento vem antes da fé, e não a fé vem para depois vir o arrependimento, vem o arrependimento, depois a fé, que é o crer, né? Aqui a pessoa é salva. E nós temos depois regeneração, justificação, depois vem a adoção e a santificação, que é inicial, progressiva e final. Alguns elementos aqui são atos únicos e outros, como a santificação, não. Por exemplo, justificação, adoção e regeneração são atos únicos, tá bom? Por isso que ele disse aqui, ó. E aí o Espírito Santo quem produz tal convicção. E é a primeira etapa na santificação do indivíduo. E a única que não requer o seu consentimento. Ou seja, não, eu não quero ser convencido. Não, não é. O Espírito Santo produz tal convicção no coração dessa pessoa. Por isso que ele tem um papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo vai convencer o mundo, né, dos seus pecados, dos seus erros e tudo mais. Então, em outras palavras, o Espírito Santo tem um ministério de convicção entre os inconversos, tá bom? Ele convence os mundanos de 3 coisas: de que seus pecados, especialmente o pecado da descrença no Filho de Deus, os fez culpado diante de Deus. Segundo, que a justiça é possível e desejável, que os que não quiserem escutar a voz do Espírito serão julgados por Deus, tá bom? Então, essa tentação do Espírito em produzir a convicção, ela pode ser resistida, ou seja, o que eu disse aqui é que antes, eu não quero ser convencido. É diferente do Espírito Santo tentar me convencer e eu resistir. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele tem o poder de resistir. Mas antes disso, dominado pelo pecado, ele não diz assim, não, eu não quero ser convencido pelo Espírito Santo, ok? Então ele usa Atos 7, versículo 51. E conforme muitas vezes aconteceu, há inclusive uma rejeição direta que é dos reprobos, né? Essas pessoas falam mentiras e têm o coração cheio de engano. Elas se tornam insensíveis à verdade, tá bom? O tópico 2 vai trabalhar a igreja e a comunhão com a Trindade. Vamos explicar aqui para os nossos alunos, irmãos, que a comunhão da igreja só é possível pela ação da Trindade. Por isso que a igreja deve se espelhar na cooperação e união da Trindade, senão vai virar bagunça dentro da igreja. Se a Trindade, se o próprio Cristo, ele se fez carne e não usou todo o seu poder, por isso que a transfiguração foi muito importante, para mostrar para os seus discípulos que ele não era somente um mero profeta, que realmente ele era o Filho de Deus, houve a necessidade da transfiguração, para mostrar o lado divino de Jesus. Agora, nós olharmos para a Trindade e ver tudo aquilo que foi feito, e nós ainda sermos orgulhosos e tudo mais, brigas, contendas, dissensões dentro da igreja, isso não reflete o plano e a ação da
Trindade, tá bom? Subtópico 1, comunhão com o Pai. Então, esse amor demonstrado por Deus Pai tornou possível o nosso relacionamento com Ele. Isso é fato. João 3:16. Tanto é que Judas, capítulo 1, versículo 21, parte A, diz assim, ó, conservai a vós mesmo no amor de Deus. E não no amor do irmão, da irmã, do pastor, não. Isso é passageiro. Agora, quando eu conservo o meu amor com o próximo no amor de Deus, aí sim eu tenho algo concreto. Peraí, Deus enviou seu filho, seu único filho, por um homem desgraçado, nu, mau, cruel, matador, enganador, traidor. Deus teve a capacidade, a honra de fazer isso. Quem sou eu para pensar o contrário? Então a ideia aqui de conservar, usada em Judas capítulo 1, versículo 21, ressalta o quê? A urgência em manter, preservar, guardar e permanecer. Ou seja, eu devo ficar no propósito ao qual Deus me colocou, tá bom? João 8, 51 a 55 fala muito bem sobre isso. Então, o crente, ele deve zelar pelo amor de Deus que tem por nós. Então, se Deus tem esse amor, nós devemos preservar esse amor. Porque se eu usar o meu amor como exemplo, ele é falho, ele pode ser egoísta, ele pode ser aproveitador. Então, esse amor não serve como base. Ele é um amor protetivo, então eu vou querer proteger quem eu amo e atacar quem eu não gosto. Então esse amor não serve como base. Por isso que um dos frutos do Espírito, é o quê? Um dos elementos do fruto do Espírito é amor, que é o primeiro, na verdade. Porque esse não tem como dilubriar. Esse é gerado pelo Espírito Santo no momento da conversão, ou seja, na nova criatura, quando a pessoa se torna uma nova criatura, ela tem um novo nascimento, o Espírito Santo coloca na vida dela o fruto do Espírito. Então, já que nós temos que zelar pelo amor de Deus que tem por nós, o amor que temos por Ele deve ser o reflexo do amor que nós temos aos nossos irmãos. Ele usa 1 João 4, do 10 ao 12. E é interessante aqui, irmãos, ó, eu até pesquisei. Estar no amor de Deus e permanecer neste amor. Existe uma diferença. Preste atenção, ó, que o autor colocou. Estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos. A diferença é muito sutil entre estar e permanecer. A diferença é sutil, mas muito importante espiritualmente. Por quê? Estar no amor de Deus significa ser alcançado pelo amor de Deus. É algo que parte dele e não de nós. Então, é estar no amor de Deus. Por isso que ele falou sobre caminhada e guardar, porque nós fomos alcançados. Então, se nós fomos alcançados, então nós vamos caminhar. Se nós fomos alcançados, nós vamos guardar. Quando ele fala assim, ó, permanecer neste amor, denota verdadeira comunhão que se manifesta numa vida de temor. Então, esse permanecer no amor de Deus fala do quê? Fala de obediência, relacionamento e amor ao próximo. Então, eu estou permanecendo no amor de Deus. Então, eu continuo vivendo dentro desse amor. Só que viver dentro desse amor não é de forma ilusória. É viver de forma consciente e praticar. E para praticar esse amor, porque eu estou permanecendo, eu obedeço, eu relaciono e eu amo o próximo. Percebam como há uma diferença muito grande entre permanecer neste amor e estar no amor de Deus, como o autor destaca aqui, tá bom? Então, esse amor de Deus é a fonte, né? Ele é o sustento dessa comunhão que nós temos. Se não fosse o amor de Deus, irmão do céu, guerra sobre guerra. E é também a perseverança da vida cristã. Deus me amou. Então, se Ele me amou
sendo o que eu era, olha, Deus me amou, Deus enviou o seu Filho, Deus enviou o Espírito Santo testificou de Jesus ao meu coração, e agora eu sou liberto, sou transformado, meu Deus, sou eternamente grato por tudo aquilo que Ele fez. Então eu vou permanecer, Ele é aquele que faz com que nós perseveramos na nossa vida, ou seja, o amor de Deus. Romanos 8, versículo 35 ao 39, faça questão de ler, tá bom? Subtópico 2, comunhão com o Filho. Então, aqui no subtópico 2, já que nós trabalhamos a comunhão com o Pai, vamos trabalhar a comunhão com o Filho. É por meio de Cristo que temos acesso ao Pai. De que forma? A verdade e a vida. Então, João revela que por meio de Cristo temos acesso ao Pai, porque Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, Judas, né, vai exortar os salvos a manterem a esperança geral. Percebam que agora ele está usando Judas, né? Nós usamos no subtópico anterior e agora novamente, só que a parte B, tá bom? Então, nós devemos o quê? Manter a nossa esperança gerada pela misericórdia do Senhor. E também a vida eterna que nos está preparada. Judas, capítulo 1, versículo 21. Então, essa vida eterna, ela não é somente uma realidade futura, pois estar em Cristo hoje é requisito essencial para essa dádiva, é o que ele coloca aqui. Ele usa 1 João 5 e 11. Então, para o autor e para nós, é impossível possuir vida eterna sem a comunhão com Cristo. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, sem Cristo, não tem vida eterna. Então, nesse tópico 2, irmãos, nós trabalhamos a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho e agora a comunhão com o Espírito. Então, é uma sequência. Então, a comunhão com o Espírito é um aspecto vital para a fé cristã. E ele volta novamente na questão de Judas. Judas, capítulo 1, versículo 20. Então, nós temos que, a todo instante, com fé, orar no Espírito Santo. Então, o autor destaca aqui que esse versículo tem para nós o seguinte: nós temos que ter uma vida espiritual genuína. Sem essa ação constante do Espírito Santo, não há como nós conseguirmos avançar. Então, nós não vamos conseguir avançar sem a vida espiritual genuína em Cristo, através do Espírito Santo. A oração no Espírito não se resume somente a palavras. Então, por isso que quando nós falamos de oração, irmãos, nós não estamos falando de tempo. Oração é o quê? É um resumo de palavras? Não, hipótese alguma. É intimidade ativa, é dependência direta da direção divina. Ou seja, eu falo de oração, eu estou falando de comunhão, eu estou falando que oração me aproxima. Então não é o tempo, porque eu tenho que ficar, não que no monte, eu já até contei aqui que eu fui batizado no monte. Se eu for no monte, então eu vou ser mais espiritual, se eu for orar na igreja, eu tenho que orar umas 2, 3 horas. Não, irmãos, não é isso. O pastor aqui, ele fala uma coisa interessante, às vezes marca a oração, eu não posso. Tá, você não pode ficar 1 hora, 2 horas, mas passa aqui e ora 10 minutos, porque eu não sei da sua vida, você trabalha, você tem seus afazeres, eu sei, irmãos, que não é a realidade de muitos, né, porque aqui nós estamos falando de uma região, de um bairro, uma cidade pequena, média, né, vamos falar assim, então a maioria das pessoas do bairro estão morando aqui no bairro, não precisa de pegar metrô, não precisa de pegar ônibus, enfim. Então passa aqui, faz a sua oração e vai para o teu trabalho ou para o seu afazer, mas não deixe de orar. Isso é muito importante, porque o que está em jogo não é o tempo, mas
o quê? O foco é a oração. Então, ore, busque, faça o seu tempo e assim Deus vai te abençoar da mesma forma, tá bom? Então, 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos. É melhor você orar 3 minutos com uma oração bem feita do que ficar orando 1 hora e ficar aleluia, 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 aquela coisa toda, e às vezes fica falando em língua estranha de forma aleatória, e isso acontece muito para ganhar tempo, porque a hora não passa, aquela coisa toda. Então, faça uma oração ao qual o seu coração sinta a presença de Deus. Quando lhe faltar palavras, é porque o seu espírito já despejou, ou seja, ele já falou tudo aquilo que ele sentia, tudo aquilo que ele precisava. Aí você pode ir para sua casa tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Então a oração no Espírito não se resume a palavra, mas peça intimidade. Então o Espírito Santo é quem promove essa unidade no corpo de Cristo e faz com que, segundo Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perceba, irmãos, olha o que o autor está falando, a questão aqui. Ele está falando que o Espírito Santo é quem promove a unidade. Mas como é que eu vou preservar essa unidade, falando humanamente? Através do vínculo da paz. A paz eu conheço, eu sei que é o que é a paz. A paz é algo sem guerra, sem proferir palavras ofensivas ou agressões físicas, né, verbais, enfim. Então, eu vou conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz vai trazer à igreja a unidade do Espírito que eu preciso para que ele opere, tá bom? A mansidão, paz, temperança, longanimidade, benignidade. Então, são os elementos que fazem parte ali do fruto do Espírito e que Jesus mesmo falou: em mim tenhais paz. Então, em Jesus nós temos paz, no Espírito Santo nós temos a paz. Então, pelo vínculo da paz, nós temos a unidade. Então, essa comunhão ela vai nos inserir na dimensão espiritual. Então, essa comunhão através da Trindade, irmãos, traz uma dimensão espiritual para nós muito grande. E qual é essa dimensão espiritual? Reconciliação, perdão e cooperação. Isso tudo vai trazer um benefício muito grande para a igreja. A igreja vai crescer demais, porque ali tem perdão, ali tem cooperação, ali tem reconciliação. Não é a igreja perfeita, porque se fosse perfeita não teria perdão. Se fosse perfeita não teria reconciliação, né? Então a cooperação, ela deve existir aonde tem desunião. E isso é muito comum. Então, para que a igreja não se autodestrua, é importante que essa comunhão com ele possa nos inserir nessa dimensão espiritual para trazer na prática a reconciliação, o perdão e a cooperação. Ele usa Efésios e Filipenses aqui, Efésios 4 e Filipenses 2, para trazer essa verdade, tá bom? Então, assim, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio de celebrações, mas é preservada pelo Espírito. Então, ontem nós tivemos aqui a ceia do Senhor, né? E na ceia do Senhor é um momento de união, de esperança, é um momento de relembrar a morte e ressurreição de Jesus e um momento também de reflexão à nossa alma concernente à volta dele. Então, o autor está falando que a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio de celebração, inclusive a celebração da ceia, mas ela é preservada pelo Espírito quando os cristãos vivem em comunhão e amor sacrificial, que é comparado ao amor sacrificial de Cristo na cruz. Então, se não tiver esses elementos, a ceia se torna apenas um objeto dentro do cenário de celebrações, tá bom? Então vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso. Tópico 3 vai falar sobre a igreja que é enviada pela Trindade. Irmãos, está gostando da aula até aqui? Se você estiver gostando, irmãos, deixe o seu like, seu comentário. Eu queria ouvir um pouco
sobre o que você achou do trimestre. Deixa aqui no comentário, irmãos, o que você achou desse trimestre. Ah, irmãos, eu gostei de tal aula, eu achei que foi muito revelador, eu achei que faltou isso, enfim. Deixa o seu comentário, isso é muito importante, eu quero te ouvir, eu quero saber o que você pensou sobre esse trimestre. Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu achei um trimestre fantástico, porque ele trouxe os papéis, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da Igreja. E eu achei muito interessante. Mas talvez para você que já estudou esse tema em outras ocasiões, embora cada revista tenha um propósito, não se pode comparar uma revista com a outra, porque cada uma tem um propósito. Mas talvez para você, deveria ter feito isso, ter falado sobre isso, enfim. Dê seu comentário, quero te ouvir, tá bom? Subtópico 1, a missão dada pelo Pai. Então nós vamos trabalhar aqui a questão da igreja, que a igreja é o fruto do envio e da capacitação da Trindade. Então essa Trindade trabalha no envio da igreja. E aqui nós vamos trabalhar a missão dada pelo Pai. E no subtópico de número 2, vamos trabalhar o Filho comissiona os seus discípulos. Então nós vamos trabalhar essa relação que nós estamos vendo na Trindade. Então a Trindade age de forma cooperativa, nós já entendemos e compreendemos isso, só que existe um novo foco agora, é o envio da igreja ao mundo. Então essa igreja é uma extensão da comunhão trinitária. Então, se nós vimos o Pai enviando o Filho enviando o Espírito, e o Espírito testificando do Filho, e o Filho revelando o amor do Pai através da obra salvífica, aqui nós vemos essa extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade. Então, a origem está no desejo e no coração do Pai, porque no coração temos a origem do amor. E o desejo é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Então, ele vai fazer um paralelo mostrando que no Antigo Testamento e no Novo, né, no Antigo nós vemos Deus chamando e enviando o seu povo para ser luz entre as nações. Então ele vai usar exemplo do Velho Testamento, mostrando que já havia esse tipo de envio. Não é uma exclusividade da igreja. Mas no Novo Testamento, esse chamado vai ganhar mais vigor. Por meio de qual pessoa? Da pessoa, um profeta? Não, da igreja. Quando ali você tem no Antigo Testamento a nação é vocacionada. Mas nós temos indivíduos também que são vocacionados. Aqui, a igreja como um todo é chamada para ser instrumento do Pai para proclamar a sua graça e a sua misericórdia que foi revelada através do Filho. 2 Coríntios 5, versículo 18 ao 20. Então, essa missão não é uma ideia tardia, mas é um plano eterno do Pai. Efésios 1, versículo 4 ao 11. Então, o envio do Filho, ele fecha com essa questão, é o ápice desse propósito. Então você já tem um chamado lá atrás, no Velho Testamento, aí você tem o ápice desse propósito, que é o envio do Filho, e a igreja entra em cena para ser participante dessa missão. Mas ela não é de forma nenhuma o principal objeto da missão. Pelo contrário, tá bom? Ela é missão como corpo de Cristo no mundo. Ela não é separado. Ela não é o quarto elemento dessa trindade, né? No caso seria um quarteto. Ela não seria o quarto elemento desse quarteto, mas apenas uma extensão da obra que foi a obra realizada pela Trindade e que tem como ápice o quê? O envio do Filho. Então a igreja é chamada,
venha participar dessa obra, venha ganhar almas conosco. Você foi escolhida, capacitada, orientada a ser recipiente, participante dessa obra que não é da igreja, ela é de Deus. A obra missionária tem a sua origem em Deus. Vamos lá? O Filho comissiona os seus discípulos. Então nós já falamos da relação do Deus Pai com a igreja. Agora o autor vai falar sobre o Filho que comissiona seus discípulos. O Filho é enviado pelo Pai e agora a missão dele é enviar a igreja. Então, após a ressurreição, Jesus vai ordenar à igreja, aos discípulos, que vá, ide, ensinai todas as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e também a questão do batizar. E também aqui, a tarefa da grande comissão é uma. Aí eu coloquei aqui, irmãos, porque ele dividiu aqui em 2 pontos. Ele dividiu que a tarefa da grande comissão é uma ordenança proclamadora. Por quê? Porque essa ordenança proclamadora, ela está baseada em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. E envolve 2 dimensões essenciais. Qual é? Proclamar o evangelho a todas as pessoas, ou seja, é a parte missionária que vai envolver o anúncio da salvação em Cristo, tá bom? E daí você tem o envio dos discípulos ao mundo. E esses discípulos são considerados e chamados embaixadores de Cristo. E o que eles promovem? O que eles pregam? O que eles anunciam? Eles proclamam a reconciliação, porque a obra já está feita. Então eles proclamam a reconciliação. Se é uma ordenança proclamadora, nós temos também o mandado educacional. Perceba que eu trabalhei aqui, Mateus 28, do 18 ao 20, mas o autor, no primeiro momento, ele só trabalhou ide e ensinai. Ensinar e ir para que as pessoas possam guardar todas as coisas que Jesus ensinou para os discípulos. E aqui na segunda parte, que é o mandado educacional, ensinar e discipular, nós temos aqui que os novos seguidores de Cristo vão ser orientados para que possam obedecer a palavra e viver uma vida segundo o Espírito Santo. Então, por isso que eles vão ensiná-los a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Porque envolve vida prática e comunhão. Então, comunhão e vida prática, né, que são instruções, tanto a comunhão e a vida prática, são estabelecidos através da própria Bíblia, né? Gálatas 5:25, Filipenses capítulo 2, do 1 ao 2, Efésios 4, do 30 ao 32, Mateus 28:20. Então, tudo que fala sobre ensinamento está falando dessa nossa vida prática e a nossa vida de comunhão. Então, é responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Então, a ordenância, ela é uma expressão da graça salvadora, tá bom? O batismo, ele é realizado na autoridade do nome de Jesus. Então, o batismo, ele tem como suporte o nome de Jesus. Por quê? Nós estamos falando de autoridade. Pedro vai dizer, Atos capítulo 2, 38, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, a autoridade do nome de Jesus. Só que nós temos uma fórmula batismal e trinitária. Então não é apenas uma liturgia, como o autor colocou aqui, mas uma confissão pública de fé. Aí ele vai usar Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6. O último elemento, o Espírito capacita e envia. Então nós temos aqui, olha, a missão dada pelo Pai. Segundo, o Filho comissiona os seus discípulos.
Mas ainda, da mesma forma como nós aprendemos que o Espírito Santo é o Espírito capacitador, e ele capacitou, orientou e deu poder ao Jesus homem, assim acontece na igreja. Agora, o papel é o Espírito capacita e envia. Nós falamos em nome de quem? Nós ordenamos em nome de quem? No nome de Jesus. Mas o Espírito é quem capacita e envia. Jesus comissiona os seus discípulos e dá ordens diretas. Isso tudo mostrando a unidade, tá bom? Então a missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Ele dá poder, ele dá ousadia para quê? Para testemunhar de Cristo. Da mesma forma que ele testemunhou de Jesus, agora a igreja testemunha de Jesus através do poder e da ousadia que o Espírito Santo vai nos dar. Em Atos nós vamos ver muito isso, ao qual ele separa e envia missionários para o serviço cristão. Ele não apenas acompanha, ele vai orientar, ele vai dirigir tarefas e ele vai fazer com que a igreja cresça. Ele vai conceder dons espirituais para que o ministério seja eficaz. E todos esses elementos que eu apontei, o autor destacou versículos aqui para reafirmar a sua fala, né? 1 Coríntios 12, Atos 16, Atos 13 e também Atos capítulo 1, Lucas capítulo 24, foram os versículos apresentados aqui no subtópico de número 3. Aqui, para encerrar, o auxílio doutrinário vai falar sobre a missão da igreja. E é interessante para a gente encerrar, ó. Entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus, tá bom? Isso é feito por meio da adoração, evangelização e da edificação dos seus membros e do trabalho social, tá bom? Que é muito importante também. A igreja foi eleita para adoração e louvor da glória de Deus. Então essa missão de proclamar o evangelho ao mundo é para que tenha o objetivo de falar de Jesus e que esse nome cura, batiza e salva e que um dia ele voltará. Então são 4 ênfases que inclusive é abordado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, que são os pilares ali. Tem até os desenhinhos, né, na Igreja Quadrangular falando sobre essa questão. Jesus cura, batiza, né, salva e também voltará, tá bom? Então Jesus ele não faz distinção de forma alguma de raça, cor, língua, cultura, classe social. Por quê? Porque o campo é o mundo, segundo Mateus capítulo 3, versículo 38. E para isso, para que a igreja cresça, ele concedeu líderes para servir a igreja, tá bom? Então, nós concluímos a nossa lição e o nosso trimestre falando que a Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a eleição, formação, santificação e, por último, agora, o envio. A igreja é chamada para cumprir o seu papel no mundo com poder e também fidelidade à palavra. Essa igreja ela vai viver e perseverar até o fim, cumprindo a sua missão, né? Com o Deus triuno. Essa doutrina não é abstrata, é prática, viva e transformadora. E assim eu encerro a minha aula desse trimestre, encerro a minha aula dessa revista com muita alegria. E se você chegou até aqui, deixe escrito aí a Trindade e a Igreja, que eu vou saber que você chegou até o final. A Trindade e a Igreja, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, a sua família. Não é certo a gente pedir isso, mas peço desculpa pelo tempo, já passou 1 hora, mas é a última aula, irmãos, é a última aula do trimestre, né? E às vezes a gente exagera um pouquinho, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família, fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.